Atos capítulo 2, leremos do versículo 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Versículos 12 e 13, nós podemos ler juntos. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Queridos, nesta noite nós pensaremos sobre a relação entre o Espírito Santo de Deus e a obra missionária. A relação entre a presença, a intervenção, a atuação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja e a expansão do Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, seja perto, seja longe, a expansão do reino de Deus. E quando nós pensamos neste texto, me vem à mente que há pelo menos aí 3 elementos que nos levam a compreender essa relação dentro de uma macrovisão deste relacionamento entre a pessoa do Espírito Santo e a obra missionária. Este primeiro elemento é justamente a essência da função do Espírito Santo na igreja. E quando nós pensamos sobre esta essência da função do Espírito Santo na igreja, nos vem à mente Lucas capítulo 24, quando o Senhor Jesus promete um Consolador, este que é o Parácletos, este que foi enviado para estar ao lado da igreja, este que foi enviado para empoderar a igreja e fazer a igreja ser aquilo que Deus quer que ela seja. E o que Deus quer que a igreja seja, então, ao longo dos seus anos, dos séculos, dos milênios, John Knox ele nos fala que a função do Espírito Santo é dupla: de fazer com que a igreja se pareça com o Senhor Jesus, por um lado, a essência da função do Espírito Santo na igreja de Cristo, aí a fundamentação desta conciliação entre o Espírito Santo e as missões. Porque o Espírito Santo ele está, portanto, no pensamento de Knox entre nós, a fim de que nós nos pareçamos mais com Jesus e preguemos mais o nome de Jesus. E quando nós falamos sobre a igreja ter a aparência de Cristo, nós falamos sobre a procura pela verdade. Quando falamos neste encontro sobre a igreja se parecer com o Senhor Jesus, pelo empoderamento do Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo em nós, nós falamos sobre deixar cair máscaras, sobre deixar cair a imagem externa, quem sabe sairmos de trás da cortina onde nós nos escondemos e tratar da verdade na minha vida e na sua vida. Eu gosto muito dos escritos de William Davidson, quando ele fala e faz uma feliz comparação entre reputação e caráter, e ele diz que a reputação é justamente a nossa aparência, são as nossas máscaras, são as nossas intenções sociais externas. É como as pessoas nos veem, essa é a nossa reputação, mas caráter é a verdade sobre cada um de nós.
E Davidson, ele diz que reputação é o que os homens pensam de você, mas caráter é quem você verdadeiramente é. Ele diz que reputação é a sua fotografia, mas o caráter é a sua face. Ele diz que a reputação fará de você rico ou pobre, mas o caráter fará de você feliz ou infeliz. Ele diz que a reputação é o que os homens falam de você no dia do seu funeral. Eu não sei de onde vocês vêm, mas de onde eu venho só falam coisas boas nesse dia, não é? No dia do nosso funeral. Mas Davidson, ele diz que caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. É a verdade sobre a sua vida, é a essência de quem você verdadeiramente é. Quando nós estamos falando sobre a presença do Espírito Santo em nosso meio, a essência da função do Espírito Santo na igreja de Cristo, fazendo com que essa igreja possa ter a face de Cristo e possa proclamar a Cristo, nós somos colocados em um momento muito peculiar em que somos forçados a fazer a nós mesmos esta pergunta hoje à noite: como está a nossa vida na presença de Deus? Como está o nosso coração verdadeiramente na presença de Deus? Eu não estou perguntando quais são as suas convicções mais profundas, eu não estou perguntando tão somente como as pessoas lhe veem, eu não estou lhe perguntando sobre os detalhes sobre o seu ministério, mas como está a nossa vida, o nosso caráter, a essência do nosso ser na presença de Deus nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Ele trabalha em cima da verdade, em cima da palavra de Deus e a visão de Deus sobre a nossa própria vida, que é aquilo que define quem nós somos e para onde nós estamos caminhando. Portanto, um dos elementos de conciliação do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e as missões, é justamente a essência da função do Espírito na igreja, que empodera a igreja a procurar ser como Jesus e pregar então o nome de Jesus. Um outro elemento seria a essência da função do Espírito Santo no mundo, porque nós bem sabemos que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Franz Schaeffer nos diz que o homem natural, ele pode ter uma consciência psicovolutiva do pecado, ele pode compreender por uma análise própria da sua vida, da sua história, do seu meio social de vivência e convivência, de que ele está no caminho errado e de que ele é pecador. Franz Schaeffer diz que o homem natural, ele pode ter consciência de que é pecador, porém, apenas com a ação do Espírito Santo, ele vai se sentir perdido e vai ter a convicção de que precisa de salvação. Então, queridos, quando nós falamos sobre esta essência da função do Espírito Santo no mundo, nós sabemos que o Espírito Santo não apenas convence o homem de que ele é pecador, de que ele está no pecado, mas convence o homem, desperta o homem para a consciência de que ele precisa de salvação. Isto não é um ato que pode ser produzido, gerado, fomentado pela igreja, pela retórica, por argumentações, por especulações, por exposições. É uma ação pura do Espírito Santo no coração do perdido. O apóstolo Paulo, ele tinha esta consciência em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 5. Ele nos fala sobre isto, porque em Atos nós lemos que o apóstolo Paulo plantou ali em Tessalônica a igreja que nasceu mais rapidamente em todo o Novo Testamento. Ela nasceu, a princípio, em 3 semanas, foi plantada em 3 semanas, o trabalho inicial. Ele arrazoava e expunha a palavra de Deus nas sinagogas e também na praça, durante 3 semanas, e a igreja nasceu. E se Paulo fosse um missionário hoje, seria então visto como um super missionário, que plantou uma igreja em 3 semanas, em um local onde não havia o evangelho do Senhor Jesus. Porém, o apóstolo Paulo tinha plena consciência de que, por mais que a igreja possa transmitir o evangelho de maneira convincente, de maneira inteligível, de maneira persuasiva, esta palavra transmitida pelo missionário, pela igreja, pelo pregador, pelo crente, não tem o poder
de fazer com que o homem natural busque a Deus, se sinta não apenas pecador, mas necessitado de salvação. E ele deixou isso bem claro em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, quando ele diz que o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em que, irmãos? Em palavra. A expressão aqui utilizada, logia, palavra, argumentação, apologia, exposição, em palavra humana, mas sobretudo, e nos dá aqui 3 elementos, em poder. Este poder aqui é o dinamis de Deus, é o poder de Deus, no Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, é a essência da função do Espírito Santo no mundo, convencer o homem de que ele é pecador e precisa de Deus, e em plena convicção. E esta pleroforia, essa plena convicção aqui sobre a qual Paulo fala, é a convicção de que nós lidamos com a verdade de Deus. Então o que Paulo está aqui nos ensinando como igreja, é que ele de fato pregou o evangelho durante 3 semanas em Tessalônica. De fato a igreja nasceu em 3 semanas em Tessalônica, mas isso não aconteceu por uma argumentação própria, que saía da sua boca, por uma retórica, por uma habilidade de persuasão que ele porventura poderia ter, por um conhecimento puramente intelectual e um convencimento apologético na pregação da palavra, mas aquela igreja nasceu pelo poder de Deus, pela pessoa do Espírito Santo que convenceu o pecador que ele precisa de Deus, e em plena convicção de que nós lidamos com a verdade de Deus. Então, para mim, esta exposição paulina deixa bem claro o que faz a igreja nascer, o coração se converter, o homem procurar Deus. É a essência da função do Espírito Santo no mundo. Portanto, nós temos aí como primeiro elemento de conciliação dos 2 temas, a pessoa do Espírito Santo e missões, a essência da função do Espírito na igreja e a essência da função do Espírito Santo no mundo. Mas também nós temos como um terceiro elemento a conexão entre os avivamentos históricos e os movimentos missionários. A clara conexão entre momentos especiais, quando a igreja é tocada, é avivada pelo Espírito Santo de Deus, e em consequência ela se espalha pregando o evangelho no mundo. E na história da igreja nós vemos essa correlação seguindo passo após passo, a partir de Atos até hoje. Sempre que uma igreja, uma comunidade, uma família, uma pessoa teve uma íntima relação com o Espírito Santo de Deus e foi avivada, reavivada, então segue-se a essa experiência, a este momento, a esta situação pessoal, um desejo inefável de pregar o nome de Jesus. Eu me lembro de uma conferência na Coreia do Sul, cerca de 2, 3 anos atrás, em uma das igrejas presbiterianas, e naquele movimento presbiteriano tremendo que há na Coreia do Sul, enviando missionários para todo mundo. Eu perguntei a um daqueles pastores mais antigos, chamados de Moksanin, aqueles pastores mais respeitados, e eu disse: o que faz aqui a igreja pregar a Jesus? Ele disse: é a experiência com Jesus, é a intimidade com Jesus, é o avivamento do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo avivando o povo de Deus faz o povo de Deus pregar Jesus. E é simples assim. Nós muitas vezes fazemos uma conexão entre o avivamento do povo de Deus e várias outras consequências, quem sabe muito mais visíveis ou atrativas para a igreja ou para o mundo. Mas a consequência mais natural de um momento, uma visitação, uma presença, uma experiência com o Espírito Santo, é a pregação, é a vontade, é o desejo de se falar da pessoa de Jesus. Fruto de um avivamento, a partir de 1730, John Wesley, durante 50 anos, ele passou a pregar o Evangelho de Jesus, e nestes 50 anos, fruto de um avivamento, ele pregou a palavra de Deus, andando aí a cavalo, por mais de 175 mil quilômetros, pregando a palavra de Deus, em mais de 40 mil sermões,
em geral 3 vezes por dia, muitas vezes ao ar livre, até 70 anos de idade. Fruto de um momento em que Deus avivou a sua igreja. Houve uma sede, um desejo, uma fomentação para se pregar então a Jesus, seja perto ou seja longe. Fruto de um avivamento, em 1727, no dia 13 de agosto, a igreja moraviana tem uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, é avivada pelo Espírito Santo de Deus e passa a enviar missionários. E durante 100 anos essa igreja iria enviar missionários e orar pelos perdidos. E aquela igreja enviou mais missionários naquele século do que toda a igreja evangélica brasileira em nossa geração enviou hoje. Todas as denominações evangélicas brasileiras, as agências missionárias, não possuem hoje, segundo a CEPAL, mais do que 3.000 missionários transculturais. A igreja moraviana, no século XVIII, enviou 3.600 missionários. Fruto de um avivamento, houve uma sede, uma necessidade, um desejo de se pregar a Jesus. Fruto de um avivamento, em 1784, após ler a biografia de David Brainerd, não sei quem já leu esta biografia, mas é tremenda, a biografia de Brainerd, inspirou milhares e milhares de pessoas, inspirou também um jovem estudante, William Carey, e esse rapaz foi para a Índia e pregou a palavra de Deus em um dos países menos alcançados daquela época, e ele traduziu a palavra de Deus para mais de 20 línguas locais. Se algum tradutor da palavra dissesse que faria isto em nossa época, seria tido como louco, pois William Carey, aquecido seu coração por experiência com o Espírito Santo de Deus, ele não teve um outro desejo a não ser pregar a pessoa de Cristo. Há uma correlação profunda entre avivamentos históricos e movimentos missionários, entre uma experiência de santificação no Espírito Santo e um desejo imaculado de falar de Jesus. Em 1806, Adoniram Judson, ele teve uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus e foi pregar a Cristo na Birmânia, e chegou naquele país totalmente não alcançado, naquele século, e ali começou a pregar o Evangelho. Durante 7 anos falou de Jesus sem nenhum convertido. Durante 12 anos falou de Jesus, algumas pessoas se converteram e a maioria apostatou da fé, e ele então se sentiu coagido e angustiado e começou a orar por direção de Deus. Um dos seus amigos lhe escreve uma carta a Adoniram Judson e diz: mas quais são as possibilidades de sucesso? E ele então, depois de passar pelo encarceramento, a morte da esposa, de ser torturado, de ser perseguido, ele responde então àquele seu amigo, também em uma carta, dizendo: quais são as possibilidades de sucesso? Tantas quantas existe um Deus que cumpre as suas promessas. E permaneceu naquele lugar, e pregou a palavra, e ao final da sua vida, deixou a Birmânia com 300 igrejas plantadas, 63 pastores nativos, e hoje a Birmânia possui mais de 2 milhões de cristãos evangélicos, porque um homem, ele cria na promessa de Deus, e porque há uma correlação estreita entre avivamentos históricos e movimentos missionários. Fruto de um avivamento, em 1882, Moody, ele prega na Universidade de Cambridge, e ali 7 homens são tocados por Deus. Dentre esses 7 homens, conhecidos como 7 de Cambridge, há um deles, o Charles Studd, que sentiu então o chamado de Deus para pregar o Evangelho na África, e ali aquele homem riquíssimo entregou toda a sua fortuna e foi pregar o Evangelho de Jesus na África, e ali passou décadas, e ele visitou 17 países e pregou o Evangelho de Jesus pessoalmente, face a face, a mais de 500 mil de pessoas, e fundou uma missão, a WEC International, a missão Amém no Brasil, que possui hoje mais de 2.000 missionários em todo o mundo. Fruto de um avivamento, um avivamento histórico, uma experiência com Deus, um aquecimento do coração, um processo de santidade ao Senhor Jesus, provoca necessariamente um desejo de se pregar o Evangelho de Cristo. Fruto de um avivamento, em 1855, o Espírito Santo de Deus aqueceu o coração de um jovem, ainda estudante de teologia, para ir pregar o Evangelho em um país que era conhecido como um país selvagem e idólatra.
ele vinha da América do Norte, esse jovem, e alguns amigos e presbíteros tentaram dissuadi-lo, dizendo: para que ir para esse país idólatra e selvagem, se há tanto a ser feito aqui na América do Norte? Ele foi para esse país, chegando aqui então em 1859. Então Simonton, ele plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil, fruto de um avivamento, uma experiência com Deus, um avivamento histórico, enviando missionários e fazendo com que a igreja queira pregar o Evangelho de Jesus. Fruto de um avivamento, em 1950, durante um final de semana no Eton College, na América do Norte, 500 jovens se entregam ao Senhor Jesus para a obra missionária. Dentre esses 500 jovens, 2 se destacaram: o Jim Elliot, que foi chamado por Deus para trabalhar em asas de socorro, e com mais 3 colegas, ele foi evangelizar os Auca, no Equador, e ali foi martirizado em 1956, e depois de Elliot, então, milhares de jovens começaram a investir suas vidas na obra missionária. E um outro jovem também se destacou neste avivamento, neste momento de Deus, em 1950 no Eton College, um jovem ainda inseguro em relação a para onde ele iria ser enviado, se poderia ser enviado, se seria um bom missionário, mas estava ali, fruto daquele momento de Deus na vida daquela universidade, e aquele jovem depois é enviado para o Brasil, e é o Dr. Russell Shedd, que está aqui sendo uma bênção em nossos dias e em nosso meio até hoje. Queridos, nós vemos essa correlação estreita entre avivamentos históricos e o movimento missionário. Quando o Espírito Santo de Deus atua com presença, com intervenção, com força e poder no meio da igreja de Cristo, talvez nada mais venha acontecer, mas há necessariamente um desejo profundo de se pregar o nome de Jesus. Portanto, nós temos nesses 3 elementos a essência do Espírito Santo, da função do Espírito Santo na igreja, a essência da função do Espírito Santo no mundo, e a correlação, a conexão entre avivamento histórico e movimentos missionários, como aí esses 3 elementos que nos dão essa macrovisão entre a relação entre o Espírito Santo e as missões. Mas nenhum texto talvez seja tão claro para nos evidenciar essa relação como Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o texto que nós lemos, queridos, escrito por Lucas, justamente o autor sinótico que mais fala sobre o Espírito Santo, utilizando expressões como ungido pelo Espírito e poder do Espírito, dirigido pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Então, registra aqui o Pentecoste. De todas as festas judaicas, era a festa que promovia maior ajuntamento. As pessoas vinham de longe, judaizantes, gentios, judeus, vinham para esse momento de encontros. Havia um clima de reencontros familiares, sociais. Era uma festa não apenas religiosa, mas havia se transformado em uma festa também social, no 50º dia após a Páscoa, que era este Pentecoste. E justamente neste dia, Pentecoste, a igreja, cerca de 120 pessoas ali reunidas naquele lugar, em oração, buscando a face de Deus. E há então, neste momento, neste contexto, nesse cenário, algo tremendo acontece, com descrições sobrenaturais e muitas vezes confusas para aqueles que estavam experimentando e observando naquele momento tais acontecimentos. No texto que nós lemos, o Espírito Santo ele inspira então ao autor e descreve aquele momento como se houvesse um som como de vento impetuoso. A palavra grega aqui para esse vento impetuoso é a mesma palavra grega utilizada para o estrondo do mar, quando aquela onda gigantesca ela bate contra uma rocha, uma pedra, aquele estrondo. Então é este mesmo estrondo do mar,
um vento parecido com, um som parecido com este vento impetuoso, com este estrondo do mar. Havia línguas que não eram línguas de fogo, eram línguas como de fogo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E talvez o ponto mais central para o nosso estudo aqui neste momento, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E no versículo 4 do capítulo 2 que nós lemos, Lucas, ele fecha aqui essa primeira porção, deixando bem claro que eles falavam em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Portanto, quem estava coordenando esta ação, quem estava coordenando este ato, era o Espírito Santo de Deus. Quem estava no controle dos detalhes do acontecimento do Pentecoste, era o Espírito Santo de Deus. E ele concedia que alguns falassem nessas outras línguas, e concedia que outros não falassem nessas outras línguas. É interessante nós notarmos que no original grego a expressão outras línguas aqui, heterais glossais, glossais vem de glossê, de língua, é língua humana, é idioma, é uma língua inteligível, falada e compreendida por pessoas, eram línguas e dialetos. Não se refere aqui a algum tipo de língua não inteligível, a línguas espirituais, a línguas mortas, se refere aqui a línguas faladas, inteligíveis, compreensíveis. Por isso aqui, no original grego, nós encontramos a expressão glossê, que dá aqui a raiz para esse heterais glossais, que falavam em outras línguas, em outros idiomas. E para que fique isso bem claro, o Espírito Santo inspirou o autor para no versículo 8 também afirmar que cada um ouviu a palavra em sua própria língua. E aqui para a língua não utiliza mais como raiz o glossê, mas utiliza o dialecto, de onde nós temos dialeto. Então fica bem claro nesse jogo de palavras, que poderia gramaticalmente parecer redundante para nós, mas para não deixar aqui sombra de dúvidas que as línguas faladas, então aqui no Pentecoste, eram línguas, eram inteligíveis, eram idiomas e eram dialetos. E é interessante que neste versículo 8, nós lemos que cada um compreendia em sua própria língua materna, nos dando aí uma pista de que provavelmente o milagre de cada um ouvir as maravilhas de Deus em sua própria língua, não aconteceu provavelmente na boca de quem falava, mas sim no ouvido de quem ouvia. Porque cada um ouviu no seu próprio idioma, na sua própria língua materna. Havia pessoas ali de várias nacionalidades que moravam ali em Jerusalém. Havia pessoas que vinham de terras distantes também. Havia judaizantes que já moravam em terras gentílicas há 1, 2, 3 gerações com suas famílias, e sabiam falar perfeitamente, tinham aquela língua gentílica perfeitamente como sua língua materna, e eles estavam aglomerados ali no Pentecoste. E quando os discípulos falaram das maravilhas de Deus, eles entenderam essas maravilhas de Deus em sua própria língua materna. Apenas deixe-me fazer um parênteses. Nós missionários passamos anos, alguns passam décadas para poder compreender uma língua complexa, muitas vezes não analisada, a fim de comunicar as grandezas de Deus naquela língua. Nós temos missionários como o Marcelo e Cláudia, que trabalham com a língua Rupi, aqui no Alto Rio Negro, parte da nossa equipe, que estão ali há alguns anos analisando gramaticalmente aquela língua, e até pouco tempo atrás eles não sabiam como se compunham então os verbos no passado, apenas no presente e no futuro. Então leva-se anos e anos para se ter fluência em uma certa língua e se comunicar alguma coisa relevante, especialmente uma mensagem mais profunda. Pois neste minuto, neste momento, o Espírito Santo, ele produz este milagre, que cada um que ouvia, ouviu das grandezas de Deus em sua própria língua materna, quem sabe até mesmo com sotaque de casa, lá da terrinha, do jeito que se fala. Ele compreendeu plenamente, numa tradução perfeita, altamente contextualizada e que fazia sentido para cada um que ouviu dessas grandezas de Deus. Queridos, nós podemos perceber algumas coisas. A descida do Espírito Santo
a presença do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no Pentecoste. Derrama então o poder de Deus e empodera esta igreja para fazer aquilo que Deus quer. E dentre as coisas que Deus quer, a primeira coisa que a igreja fez foi pregar o nome de Jesus. A primeira ação da igreja revestida de poder do Espírito Santo no Pentecoste foi uma ação missionária. Foi falar de Jesus para pessoas, se vocês notarem aqui no texto, pessoas de 14 nacionalidades diferentes. Nós lemos aqui nessa lista, pessoas vindas de 14 regiões distintas, com 14 línguas distintas, e elas ouviram das grandezas de Deus nessa esse primeiro impulso missionário da igreja, agora revestida de poder, empoderada pelo Espírito Santo, para cumprir então a visão de Deus. Havia então estas pessoas que ouviram o Evangelho de Jesus. Isso nos leva a pensar algumas coisas. Esta igreja, ela estava ali reunida, cerca de 120 pessoas, quando tem uma experiência sobrenatural, a intervenção direta do Espírito Santo, com todos estes elementos atordoantes, vento, fogo, som e línguas. Imagine comigo, uma igreja, 120 discípulos fechados, trancados, orando, e o Espírito Santo cai sobre eles. Agora, seria talvez se esperar que aquela fosse uma experiência puramente eclesiástica, dirigida para os discípulos que já conheciam a palavra de Deus e o próprio Deus, os salvos. Mas não acontece isso. Aquela manifestação sobrenatural de Deus sobre a igreja sai então para as ruas, e as pessoas que estão ali ao redor do Pentecoste começam a ouvir, e milhares de pessoas se convertem. E aquela igreja, composta por 120 discípulos, pula para 3.000, e depois pula para mais 5.000, e aquela igreja cresce, porque na ação do Espírito Santo, no meio da igreja de Deus, esta ação, ela não enclausura a igreja. Esta ação não leva a igreja a fechar as portas, ao contrário, leva a igreja a abrir as portas e pregar Jesus para os de perto e para os de longe. Nós vemos essa clara correlação entre a pessoa do Espírito Santo no Pentecoste e a igreja falando de Jesus para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe também. Queridos, no versículo 37 do texto que nós lemos, versículo 37, após o sermão de Pedro, que anunciava a Cristo, no versículo 37 nós lemos que, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E o termo utilizado aqui para compungir, catanissou, segundo Maier, significa uma forte ferroada, significa uma dor profunda que faz a alma chorar, significa algo que você não pode controlar. Compungir o coração não é uma ação fomentada pelo homem, não é uma ação gerada pela apologia daquele que está ao seu redor, ao seu lado, mas é algo gerado pelo Espírito Santo de Deus, sobre o qual você não tem nenhum controle. Os corações foram compungidos, os corações foram tocados, houve um quebrantamento, uma busca, uma sede por Deus, porque quando o Espírito de Deus se manifesta, a pessoa do Senhor Jesus fica então embaixo dos holofotes, ganha toda a atenção, torna-se o nome mais precioso, torna-se a pessoa mais preciosa, e a igreja tem desejo de fazer nada mais do que falar de Jesus. Falar de Jesus. Podemos retirar daqui algumas conclusões. Primeiramente, que a presença do Espírito Santo leva a mensagem para as ruas, para fora do salão, e alcança as multidões de perto e de longe. No livro de Atos nós vemos que o Espírito Santo de Deus levou a igreja de Deus a pregar o nome de Jesus. Sempre que houve uma intervenção do Espírito Santo de Deus, a presença que gerou quebrantamento, santidade, busca, sede na vida da igreja, a igreja rompeu
em uma ação missionária na pregação da palavra. Em Atos no capítulo 8, nós vemos que Estevão foi morto, apedrejado, ele foi martirizado, e o Espírito Santo então levanta em lugar de Estevão um outro pregador, que era Filipe. E Filipe então vai também, segundo a palavra, cheio do Espírito Santo, pregar em Samaria. E ele prega em Samaria, e as multidões então começam a se ajuntar, e havia sinais e prodígios ali demonstrados para os samaritanos, e havia conversão, e houve muitas conversões naquele lugar. E Filipe então, com aquele ministério agora fluindo, Filipe então com a pregação da palavra e milhares se convertendo, Filipe agora com aqueles sinais e prodígios de coisas tremendas acontecendo, talvez o mais humano a pensar seria que ele ficasse em Samaria e plantasse ali uma mega igreja, mas não foi isso que aconteceu. Filipe ele é enviado então pelo Espírito Santo de Deus para o deserto para pregar a palavra a um etíope, que estava lendo a palavra e com sede de Deus. Se prega a palavra, o homem se converte, ele é batizado, volta para a sua terra e prega Jesus na Etiópia. Segundo a tradição cristã, a primeira igreja etíope nascida foi através da pregação deste homem que ouviu a palavra, aliás, leu a palavra, mas teve a palavra explicada através de Filipe, que foi levado pelo Espírito Santo de Deus de Samaria, onde tudo estava acontecendo, era o centro dos acontecimentos, das conversões, do crescimento da igreja, ministério explosivo, para um deserto. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, a igreja vai para as ruas, a igreja vai para os desertos, a igreja vai para as matas, a igreja vai para onde Jesus ainda não é conhecido. E aí nós voltamos ao início daquilo que nós mencionamos e trazemos à nossa mente a argumentação de John Knox, em que quando o Espírito de Deus se manifesta, ele possui essa dupla função de nos fazer mais parecidos com Cristo, por um lado, e nos dar o desejo de nós pregarmos o nome de Cristo, por outro lado. Eu não creio em uma igreja que tenha intimidade com Deus e seja santificada pelo Espírito Santo de Deus e esteja tendo uma experiência real com o Espírito Santo de Deus e que não tenha desejo nem iniciativa de pregar o nome de Jesus. Eu creio que talvez o que esteja ocorrendo seja um engano da nossa parte, seja uma má interpretação dos fatos ou da nossa experiência, porque um crente, uma família, uma igreja, uma nação que tem a experiência de ser quebrantada pelo Espírito Santo de Deus, jamais deixará de pregar o nome de Jesus. Quando nós olhamos, queridos, sobre esta presença do Espírito Santo, levando a mensagem de Cristo para as ruas, como sendo um dos marcos dessa relação entre o Espírito Santo e missões, a partir do que nós lemos aqui em Atos capítulo 2. Há também uma ação do Espírito Santo que deve ser analisada, porque quando o Espírito Santo de Deus, em Atos capítulo 2, ele se manifesta na igreja de Cristo neste momento, nós vemos algumas reações dessa igreja que precisam ser analisadas e pensadas por nós. Nós falaremos um pouquinho mais a respeito disso amanhã cedo, se Deus permitir, mas algumas reações. Primeiramente, essa igreja, ela não se enclausura, essa igreja, ela não fecha as portas, ao contrário, ela abre as suas portas. Essa igreja, ela não passa a pensar em suas necessidades mais proeminentes, ela passa a pensar naqueles que precisam ouvir de Jesus, experimentar o que eles estão experimentando. Uma igreja tocada, uma igreja que experimenta essa presença do Espírito Santo em Atos 2, é uma igreja que sai para as ruas, nem estão sem clausura. E nós precisamos pensar seriamente nas reações de uma igreja que esteja tendo uma experiência profunda com Deus na palavra de Deus. Se nós amamos a palavra de Deus, se o Espírito Santo habita em nós, se nós somos guiados, quebrantados, santificados pelo Espírito Santo de Deus, o normal, o natural, o esperado é nós pregarmos a palavra de Deus. Se nós não pregamos a palavra de Deus,
se nós não temos a iniciativa de falar de Jesus, nós não temos um incômodo em nossas vidas e corações de falarmos de Jesus para aqueles que estão perto ou que estão longe, pode ser que nós estejamos interpretando mal a nossa relação com o próprio Jesus. Um outro resultado de uma igreja que sofre essa ação do Espírito Santo, além dela não se enclausurar, ela não se segmenta, ela não se divide, ela não cria blocos, ela não cria panelinhas, ela possui uma tendência natural, se é a ação do Espírito Santo na igreja, uma tendência natural para a comunhão, essa koinonia, essa comunhão, esse estar junto, esse desejar estar junto, este desejar ficar junto para experimentar Jesus e falar de Jesus, é o desejo natural de uma igreja que esteja tendo uma ação do Espírito Santo direta em sua vida, seu meio. Notem que essa comunidade dos salvos em Atos no capítulo 2 era uma igreja formada por pessoas diferentes, eram pessoas diferentes. A igreja adorava ao Senhor no templo, uma adoração mais formal. A igreja toda adorava ao Senhor também de casa em casa, na informalidade do lar. Havia judeus, havia judaizantes e havia gentios, eles eram diferentes. Haviam pessoas que falavam línguas diferentes, haviam aqueles que andaram com Jesus e aqueles que não conheceram face a face o Mestre. Era uma igreja totalmente heterogênea, uma igreja diversificada, uma igreja que a princípio daria dor de cabeça para qualquer pastor tentar fomentar ali humanamente falando um processo de comunhão. Mas essa igreja, segundo a palavra de Deus, tinha só um coração e só uma alma, porque a ação do Espírito Santo de Deus na igreja de Cristo não leva esta igreja a se enclausurar e não leva essa igreja a se segmentar, a se dividir, a criar divisões e blocos distintos e ser tomada por sentimentos de que agora nós precisamos nos separar porque somos diferentes demais. Ao contrário, o sentimento era: nós amamos a Jesus e precisamos estar juntos. Muito me alegra encontros como este encontro, pessoas que vêm de lugares diferentes, distintos, pessoas que vêm de contextos distintos. Nós amamos a Jesus, por isso nós estamos aqui. Nós precisamos de Jesus, é por isso que nós estamos aqui. E o Espírito Santo que age em nós nos dá o desejo de nós nos parecermos com Jesus e pregarmos o nome de Jesus. E para isso nós estamos juntos. A igreja não se enclausura, essa igreja não é uma igreja segmentada, e essa igreja também não é uma igreja mística, no sentido de que a igreja ela não enfatizou o processo de busca pelo misticismo. Certamente depois desses sinais, desses eventos, desses elementos sobrenaturais acontecerem com a igreja em Atos 2, seria quase que natural esperar que a igreja pudesse agora em diante buscar o sobrenatural, os sinais, os prodígios e aquilo que pudesse talvez evidenciar de maneira bem visível, bem palpável, que Deus está intervindo sobrenaturalmente em nosso meio. Porém, não foi isso que aconteceu. Essa igreja, ela começa agora a enfatizar não sinais e prodígios, a procurar não sinais e prodígios, mas enfatizar a pessoa de Jesus e a pregar a pessoa de Jesus. O efeito mais rápido, o efeito mais fundamental da igreja que tem aquela experiência mística sobrenatural com o Espírito Santo de Deus em Atos 2, não foi esperar outros acontecimentos sobrenaturais, nem buscá-los, mas sim ter uma sede tremenda de falar de Jesus. Mesmo em Atos capítulo 8, quando a igreja foi perseguida, essa palavra de Deus que eles iam por toda parte falando do Evangelho, proclamando a Jesus, iam por toda parte, era o bem mais precioso, era o sentimento mais profundo, era o desejo mais motivador da igreja, sair para pregar a Jesus. Queridos, essa igreja também
a presença do Espírito Santo, ela não dilui a sua mensagem na tentativa de angariar resultados. Apesar da igreja crescer, 120, 3 mil, 5 mil e assim por diante, essa igreja não dilui a mensagem, essa igreja não ameniza, não minimiza a mensagem, mesmo porque nós bem sabemos que é a ação direta do Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e da necessidade de salvação. Então a igreja consciente desta teologia, a igreja consciente deste ensino apostólico, ela não dilui a mensagem de Cristo, a mensagem possui o mesmo peso, a mensagem possui a mesma implicação, essa mensagem é passada e as pessoas se convertem puramente pela ação do Espírito Santo de Deus. Amanhã nós falaremos sobre alguns perigos da contextualização, mas um extremo de contextualização seria a tendência natural de se diluir uma mensagem pregada a fim de conseguir resultados esperados. E os resultados podem ser o crescimento da igreja, plantio de novas igrejas, entrada em novas áreas, assim por diante. Mas essa igreja, aqui em Atos, ela não fez isso. Ela sabia que a palavra de Deus pregada, o Espírito Santo atuando no mundo, iria convencer o homem de que ele estava perdido, era pecador e precisava de salvação. Só o Espírito Santo de Deus faz isso. Só o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que lá na África, entre os concombas, no primeiro culto aberto que nós tivemos naquela tribo, foi a pregação mais difícil que eu já proferi. Era o primeiro momento em que nós iríamos pregar a palavra de Deus de maneira assim aberta na aldeia de Coni, onde nós moramos esses anos. E havia 2 feiticeiros que eram contrários à pregação da palavra de Deus, falaram: aqui você não vai pregar a palavra de Deus abertamente, você pode fazer isso individualmente. Um certo dia nós nos reunimos embaixo de uma árvore, havia muitos concombas, muitos africanos ali, querendo ouvir a palavra de Deus, e nós fizemos uma oração e começamos a expor a palavra de Deus. Eu digo que foi a pregação mais difícil, porque aqueles 2 homens eram bem mais altos que eu, e tinham vozes assim bem fortes, se colocaram a 2 a 3 metros de distância nas minhas costas, e tudo que eu falava, eles falavam o contrário. Então eu falava alguma coisa: Jesus quer lhe salvar, Jesus não vai salvar ninguém. Então Jesus, ele tem poder para salvar todo aquele que crê, é o poder de Deus. Eles diziam: se alguém se converter ao Senhor Jesus, vai ser amaldiçoado, e assim por diante. Então era uma pregação e uma contra-pregação, né? Um evangelho, e ali alguém falando exatamente o contrário daquilo que eu falava. Interessante. E sabem, não sei se vocês já tiveram essa experiência, sabe quando você imagina que ninguém vai se converter? No contexto como este, pregando, eu começava a me confundir. Me lembro de várias vezes em que, pela voz forte, e eles dominavam a língua, porque era a língua deles, não era a minha língua, então falava aí em uma língua que não era a minha, eu começava até a confundir a mensagem, e depois: não, eu estou errado, não é isso que eles estão falando, a palavra de Deus fala diferente. Foi assim, foi um caos, foi uma das pregações assim mais difíceis. Nem no seminário, não é? Com os professores ali anotando os problemas do sermão, eu passei tanto aperto assim. E eu me lembro que naquele dia, no final daquela manhã, 67 concombas se converteram ao Senhor Jesus. Se converteram ao Senhor Jesus. E eu não tinha nenhuma dúvida. Não foi por habilidade linguística. Não havia habilidade linguística. Não foi por um contexto assim bem organizado, marketing feito, poltronas confortáveis, pessoas bem preparadas. Não havia nada disso. Estávamos embaixo de uma árvore, as pessoas sentadas no chão, algumas pessoas de pé. Não foi por um contexto de um púlpito bem estabelecido, com um microfone colocado no lugar certo, porque não havia nada disso. Eu pregava e os feiticeiros contrariando literalmente aquilo que eu falava. Mas uma coisa, eu saí dali convencido: o Espírito Santo de Deus, quando a palavra é pregada, ele toca no coração do pecador e o convence de que ele é pecador e precisa de Deus. Precisa de Deus. E é simples assim.
Talvez a grande relação entre a pessoa do Espírito Santo e as missões é a dependência que as missões possuem da ação do Espírito Santo para que a igreja possa nascer. É a dependência que o pregador da palavra possui da ação do Espírito Santo para que algo bom possa acontecer. E ao final daquele culto, algo assim tremendo aconteceu, que me marcou mais do que aquelas 67 conversões, mas veio ali se arrastando uma mulher que havia tido paralisia infantil quando criança. As suas duas pernas eram mirradas, então ela não conseguia utilizar as pernas desde a sua infância para se locomover, e ela então usava apenas as palmas das suas mãos e seus antebraços para se arrastar desde criancinha, e ela morava a quilômetros de distância de onde nós estávamos reunidos. Soubemos depois que ela havia pedido ao seu pai e irmãos para a carregarem, eles se negaram. Ela queria ouvir de Jesus, e ela se pôs a se arrastar. Ela se arrastou durante aqueles quilômetros, chegou ali cansada, suada, esgotada, e ao final do culto, já havia terminado aquele momento, as pessoas convertidas estavam à frente, nós estávamos orando com elas, e aquela mulher então ali no chão, está balançando ali o seu braço direito, e eu olho para ela, tinha o seu cabelo bastante mato, porque ela havia passado pelo meio do mato, o seu dorso estava sujo de lama, porque havia passado pelo lamaçal também. E quando ela levantou assim o seu braço, eu vi que a sua mão e seu braço sangravam, porque ela havia passado e se arrastado por cima de pedras para chegar ali. Ela passou a manhã inteira se arrastando para chegar onde nós estávamos reunidos. E ela chamou a minha atenção com seu braço direito e perguntou, lá me chamam de Ucaljá, que significa homem branco. Ela disse: Ucaljá, será que eu cheguei tarde demais? Ou eu também posso me entregar ao Senhor Jesus? Jamais me esqueci daquela cena. Meu irmão estava ali, as mulheres da igreja limparam aquela mulher, e ela cobre a sua face com as duas mãos, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Meu irmão estava ali, era fotógrafo, e fotografou a face daquela mulher. Eu guardo com muito carinho essa foto, porque para mim é uma lembrança muito clara, queridos, que é o Espírito Santo de Deus, que quando toca no coração do pecador, não há nada que o segure, não há nada que possa interromper o fluxo da atuação do Espírito Santo de Deus, convencendo o pecador que ele precisa de Deus. Eu conversei com aquela mulher depois, dizendo: o que lhe trouxe até aqui? Ela disse: eu amanheci naquela manhã com um pensamento fixo, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Nós não precisamos maquiar a nossa pregação, nós não precisamos criar atrativos desnecessários, nós não precisamos nos preocupar demasiadamente com coisas periféricas. Se você tem um bom banco em sua igreja, louvado seja Deus. Se a pessoa estiver de pé e ouvir a palavra e o Espírito Santo agir, vai se converter a si mesmo. Nós não precisamos de um grande aparelhagem de som para pregar na praça. Vá até a esquina e fale de Jesus. Nós não precisamos de um grande barco para entrar na Amazônia. Vá de canoa. Se você pregar a palavra e alguém ouvir a palavra, o Espírito Santo tocar no coração, ele há de se converter. Nós não precisamos de um canal inteiro de televisão para falar de Jesus. Se você bater na porta do seu vizinho, ainda hoje à noite, ele pregar a palavra, o Espírito Santo agir, esta família há de se converter, porque é pela ação do Espírito Santo que as coisas acontecem. E nós vemos isso de maneira muito clara aqui no capítulo 2. Essa igreja não se enclausurou, não se segmentou, e essa igreja não diluiu a mensagem de Cristo. Não fez fácil seguir a Jesus. Jesus é o Filho de Deus, morreu por você. É difícil segui-lo, mas você pode fazer isso agora. Mensagem clara, simples, mensagem ao mesmo tempo profunda, desafiadora, e nós não precisamos diluir a mensagem da palavra de Deus para ver a igreja crescer. Vocês creem nisso, queridos? Creem nisso. Nós não precisamos minimizar, diluir a palavra de Deus. Vejam bem, alguém pode estar falando, especialmente os pastores, não é? Ronaldo, missionário, acostumado a trabalhar na mata. Aliás, a igreja só me envia para a mata, então o que eu posso fazer, né? Trabalhar na mata. Então fala aí que não precisamos de templos, nem de conforto, etc. Louvado seja Deus. Eu não estou falando que você não deve investir em infraestrutura, não deve investir em um contexto aconchegante, em programas para assistência aos visitantes. Eu quero dizer que tudo isso é importante, mas eu quero dizer que tudo isso é periférico.
que se você não tiver nada disso, se tiver a palavra de Deus na sua mão esquerda, aberta, e você tiver voz para pregar essa palavra, o Espírito Santo de Deus utilizar essa palavra, as coisas vão acontecer. E é simples assim. É simples assim.